Então, gente, boa noite, todo mundo está chegando, quem já chegou, os que ainda chegarão. Essa é a minha primeira vez, né, palestrando virtualmente, então peço a compreensão de vocês pela minha experiência. Agradeço muito a todo mundo que está tirando um pouquinho do seu tempo para acompanhar a nossa conversa. Eu não chamo isso aqui de palestra, eu chamo isso aqui de, nesse caso, monólogo, mas como tem a participação de vocês também por perguntas que vocês podem ir deixando, a gente vai chamar de diálogo, né? E há um mês atrás foi passada uma missão muito bonita e complicada por Rita, que é falar sobre Jesus. Mas graças a Deus, dentro das minhas limitações, eu acho que eu consigo dividir com vocês um pouco do que Jesus é para mim, certo? Então a gente vai começar hoje com a leitura do livro Pão Nosso, né, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 57, que por um acaso, que será, nunca é acaso, fala sobre Jesus. Perante Jesus. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude, para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria. E Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Então, essa passagem do livro é muito bonita, né? E tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Fala do início, de que Jesus nos acompanha desde o nosso início. Fala das mudanças sociais, fala das mudanças estatais, não despreza as organizações que nelas existem, como a família, o Estado, e qualquer outra organização ou instituição. Mas uma coisa é atemporal, a lição de Jesus em nossas vidas, o exemplo de Jesus em nossas vidas. Então, a gente pode pensar que tudo evolui, mas o pensamento trazido por Jesus já é evoluído, né? Então, é mais ou menos essa compreensão que eu tive desse texto. O que não impede também de vocês pensarem diferente, ou complementarem, ou acharem um outro ponto de vista. Porque a ideia realmente é essa. Nós estamos aqui para somar ideias. Então, eu gostaria de começar, né, agora a falar um pouquinho com vocês sobre o tema propriamente dito, que é o exemplo de Jesus. É tão complexo, né, que eu não consegui pensar o que era melhor para os outros.
O que dizer para as pessoas? Como dizer para as pessoas? A solução que eu encontrei foi quem é Jesus para mim. Então, assim, para se falar de um exemplo, de um paradigma, tem que se buscar entender que determinado referencial representa para si mesmo. Então, o que Jesus representa para você, o que ele representa na sua vida, né? Então, chegando a essa conclusão logo de início, eu só posso demonstrar para vocês um pouco da significação de Jesus para mim, independentemente das minhas limitações intelectuais ou evolutivas espiritualmente, né? Então, o que isso quer dizer realmente? Simplesmente que o meu limitado ponto de vista sobre um espírito puro e tudo aquilo que cada um de vocês compreender se somam. Nossas ideias não são excludentes, elas se somam. Assim, a gente vai chegar num entendimento compartilhado acerca de Jesus. Ninguém aqui é dono da verdade. Somos todos aprendizes. E é sempre bom compartilhar ideias, né? Inclusive sobre Jesus. Então, vamos falar brevemente sobre Jesus enquanto encarnado. Qual foi o primeiro exemplo do Cristo? Boa noite, Lilian. Boa noite, todo mundo está entrando. Então, o primeiro exemplo do Cristo. Ele foi um bom filho e um bom irmão. Seguiu as tradições judaicas. Aprendeu a profissão do seu pai, carpinteiro, né? A profissão de José. Trabalhou até os 30 anos de idade cuidando dos seus. E só após esse período ele começou sua verdadeira peregrinação. Mas esse fato dele ter esperado o tempo, respeitado as leis judaicas, cuidado da família, tornou Jesus silente perante os conhecimentos já trazidos em seu espírito quando confrontado? Não. Jesus discordava do paganismo e do politeísmo, por exemplo. Isso ficou bem explícito durante a passagem para a fuga, da fuga para o Egito, né? Quando o rei Herodes queria matar os primogênitos e tal, então os pais dele o levam para o Egito. Ele não aceitava aquele politeísmo. Para ele, aquilo ali não era verdadeiro culto a Deus. E ele não ficou calado, mesmo sendo jovem, né? E mesmo durante a sua educação judaica, boa noite, Edan, Grace, mesmo a sua educação judaica, ele não concordou com uma visão limitadora da espiritualidade a um templo, a um sacerdócio, e muito menos ele admitia a visão de um Deus vingativo e opressor. Então, apesar de jovem, o conhecimento da verdade já estava em seu espírito, né? E ele tinha discernimento mais que o suficiente para mostrar o contrário daquelas ideias que vigiam naquela sociedade no decorrer de sua vida. E o que fez Jesus enquanto adulto, né? Essa é uma pergunta que, nossa, se eu fosse descrever todos os feitos de Jesus, a live não caberia. Eu poderia aqui trazer narrativas fantásticas, inclusive sua humildade em aceitar o batismo, né, perante João, seu primo, no Rio Jordão. Mas tudo isso, toda essa história já está retratada no Evangelho. Então, a pouca contribuição que eu posso dar é no sentido de analisar, novamente dentro das minhas limitações, o paradigma Jesus Cristo. Então, o que Jesus representa para mim? Um espírito perfeito? Ok, um espírito perfeito. Porém, isso fez dele adorado por todos? Não. Ele foi perseguido por suas ideias, né? Pelo contrário, suas ideias o levaram à execução mundana do seu corpo físico. Jesus foi crucificado após sofrer diversos suplícios e humilhações. Né? Quantas vezes a gente já ouviu aquela frase, nem Jesus agradou a todos, quanto mais eu? Mas é isso mesmo, um espírito perfeito. Tivemos uma oportunidade de dar um salto evolutivo imenso, mas a limitação da gente enquanto ser, de nós enquanto espíritos encarnados, fizemos daquele momento um escárnio, né? Uma humilhação ao nosso mestre. Isso mostra o quão limitados nós ainda somos. Não tão bárbaros quanto antigamente, mas ainda temos comportamentos muito reprováveis, né?
Então, Cristo veio para respeitar a lei natural, respeitar a lei divina. Mas, ao mesmo tempo, ele veio provocar uma imensa ruptura no modo de vida das pessoas na sociedade em que ele encarnou. E isso reverbera na nossa sociedade atual. E isso trará ainda consequências para as futuras encarnações, para as futuras sociedades. Porque, como eu falei inicialmente, no meu ponto de vista, Cristo é atemporal. A sua palavra, a sua trajetória, os seus ensinamentos, eles se encaixam perfeitamente em qualquer época da sociedade. O que muda na gente é a capacidade de compreensão. Quanto mais evoluímos, melhor compreendemos, né? Jesus nos mostrou que amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, o amor ágape, o amor puro, não significa concordar com maus atos. Você não tem que achar bonito assassinatos, roubos, violência contra a mulher, nada disso, né? Mas perdoar como gostamos de ser perdoados. Quando nós, nos nossos momentos de fraqueza, escorregamos e fazemos diversas bobagens. Pode parecer complicado, né? Buscar entender o outro, mas a gente vive implorando a compreensão alheia, não é verdade? Quando somos nós que erramos, quando sou eu que erro, eu quero a compreensão do outro. Por favor, me compreenda, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Mas quando o outro erra, eu sou o primeiro a julgar. Então isso é uma inversão de valores, né? A gente tem que aprender com Jesus que amar é perdoar os seus algozes. Difícil. Não vou dizer para vocês que eu já aprendi a fazer isso, não. Talvez leve algumas encarnações, mas hoje, pelo menos, eu busco compreender nos momentos de dificuldade, nos momentos em que alguém me faz algo que não me agrada, o contexto daquilo para não julgar. Esse é só um ponto de vista, tá, gente? Então, assim, houve o maior de todos os exemplos deixados por Jesus. Cristo é, para mim, o paradigma dos paradigmas. Porque todas as vezes que eu sucumbo às minhas fraquezas, basta eu lembrar de suas parábolas, sua conduta, e olha que algumas vezes a conduta de Jesus tinha uma aparência de ser rude, né? Frente aos descrentes ou daqueles que manipulavam os ensinamentos divinos. Porém, sempre foi uma conduta repleta de verdade, movida por sentimentos nobres. Sentimentos nobres muito ainda incompreensíveis pela maioria de nós. Jesus em vários momentos condenou a atitude dos fariseus, né? Ele discutiu com sacerdotes em sinagogas, porque ele era contra a deturpação da palavra de Deus, dos ensinamentos divinos. Então, como ele vivia o exemplo daquilo que ele pregava, né? Então, nesse ponto, eu acho interessante destacar para vocês a passagem da prisão do Cristo após a traição de Judas, um dos seus discípulos. Judas, em sua visão mais limitada, em sua missão também, acreditava que seu mestre se revelaria aos judeus e aos romanos como o Salvador, como herdeiro de Jeová, como o rei dos judeus. Todavia, no momento em que ele foi questionado sobre isso, ele disse ao seu acusador que fora ele que o nomeara dessa forma. Olha, que exemplo de homem justo, de ser justo, né, de espírito justo. Ele não se proclamara rei dos reis. Isso é humildade. Com todo conhecimento, ele foi o rei dos reis. Mas não desse reino sanguinário, violento, ganancioso. Ele era um rei dos ensinamentos de Deus. Humilde, como qualquer filho de Deus deve ser. Só que o mais humilde dos filhos de Deus que nós tivemos o prazer de conhecer a história. Eu não tenho muito o que falar que não seja a minha visão sobre o assunto, né? Eu não tenho muito o que dizer para as pessoas sobre o que elas entendem de Jesus.
mas eu posso dividir com vocês apenas o que eu aprendo diariamente, cotidianamente em minha vida com Jesus. Eu aprendo a ser humilde, a respeitar a todos sem exceção. Olha, vamos parar aqui para eu ler um comentário de Barbosa, meu amigo Barbosa, Renilson. Humildade, perdão, amor são palavras que precisamos vivenciar. Com certeza, meu amigo, precisamos vivenciar, praticar, né? Não podem ser simples palavras da boca para fora. A gente tem que viver aquilo que a gente acredita. Gostei muito do seu comentário, muito obrigado. Acrescentou bastante. Então, ser humilde, respeitar a todos, sem exceção. Amar ao próximo como a si mesmo é, em outra medida, respeitar o outro com suas individualidades, suas características de personalidade, independentemente de etnia, condição social ou qualquer outro obstáculo que nós criamos perante nossos semelhantes. Bom, nós somos espíritos, espíritos encarnados, enquanto encarnados, almas. Tudo que vem de diferenciação é mera mesquinhez da consciência humana. Porque se a consciência humana realmente consciência de evolução tivesse, entenderia que somos todos iguais. Isso aqui é o meu invólucro. Isso apodrece. Isso se perde com o tempo. Mas o espírito Vitor, ele tem muito mais idade, muito mais vivência, muitos mais erros do que o Vitor encarnado. A alma, Vitor. Então a gente tem que parar de criar distância dos nossos semelhantes, dos espíritos queridos. A gente tem que procurar proximidade, né? Procurar aquilo que nos une. Nós estamos falando de Jesus Cristo hoje porque é o exemplo que nós seguimos no Espiritismo, né? É o nosso mestre no Espiritismo. Mas tantas outras almas também evoluídas encarnaram para fazer o bem, né? Nós temos Mahatma Gandhi, Madre Teresa, diversos. E até alguns que eu não conheça, mas que representam para alguém ou para alguma comunidade o caminho para a sabedoria, né? Nós temos o budismo, nós temos Siddhartha Gautama, o Buda, e o bonito dessa história é retirar do paradigma as ações e pôr em prática na vida, né? Mas aí, voltando a falar de Jesus, o Cristo, ele transitou entre as camadas mais excluídas da sociedade da época. Leprosos, prostitutas, ladrões. Isso é, no mínimo, né, chocante para quem não conhece a história dele. Mas por quê? Porque em muitos deles, ele enxergava o pedido de socorro de suas almas. A fé verdadeira, o caminho para a redenção. Ele não enxergava com olhos de discriminação, e sim de caridade, né? Então, o que importava, o que importa para Cristo, mesmo hoje estando em outro plano, é a vontade que nós temos de pôr em prática uma reforma íntima. Ele não quer saber se somos ricos financeiramente ou se somos pobres financeiramente. Ele quer saber o quão rico de espírito nós queremos ser. O quão próximos da espiritualidade nós queremos estar. O quão arrependido de atos pequenos e ruins que tivemos ou tenhamos em nossas vidas, a gente quer se afastar disso. Então, a reforma íntima é o que Jesus enxerga nas pessoas. É o melhor delas. E isso, nenhum obstáculo social, nenhuma separação que o homem crie foi suficiente, porque Jesus enxergava com os olhos da alma. Nesse aspecto, a caridade de Jesus suplanta qualquer outro exemplo que já tenha visto em minha vida. E ainda assim, ele inspira outros espíritos bondosos a escolher fazer o bem em uma determinada encarnação, deixando um legado de amor em meio a tantos conflitos, em meio a tantas desavenças. Vamos pegar a Bahia. A gente não precisa ir longe daqui para usar um exemplo muito bonito, que é de Irmã Dulce, que fez um trabalho magnífico em Salvador, que hoje ainda continua, mesmo após ela ter desencarnado.
É isso que faz entender a gente entender o reflexo da vida do mestre a este plano. Essas pessoas compreenderam, pessoas como Irmã Dulce, que abdicaram de si. Não estou aqui pedindo para ninguém largar a vida, esquecer tudo que faz, suas ações, suas atividades, e viver de uma forma iluminada, entre aspas. Mas faça o que é possível para você. Faça aquilo que faça bem ao próximo, sem esperar nada em troca. Qualquer boa ação, de coração, ela é bem-vinda. Ela faz do mundo um lugar melhor. O mundo será melhor com a junção de pequenas boas ações. Quando as pessoas entenderem que elas se completam, elas não se dividem, não se diminuem. Então, muitas vezes, eu também passo pelos meus problemas pessoais, né? Todos temos. Em quem encontra abrigo? Como a gente dizia quando era criança, na minha época, né, que já faz tempo, vocês podem achar que não, mas faz, vale R$ 1 de Big Big para quem acertar. Então, obviamente, em Jesus. É porque, para mim, eu enxergo como naquele texto Pegadas na Areia, o qual eu conhecia ainda enquanto criança, nas reflexões da escola, em uma das escolas que eu estudei, né? Inclusive, Elisa, você foi minha professora, eu vou citar você novamente daqui a pouco. Esse texto, Pegadas na Areia, ele fala que nos momentos difíceis, mais conflituosos, a gente tem que buscar lembrar que Jesus nunca nos abandonará. Pelo contrário, ele acolhe-nos em seus braços e nos conduz à paz interior. Então, muitas vezes, a gente está chateado com um problema, a gente duvida de Deus, duvida de Jesus, duvida de toda a espiritualidade, porque a gente só não consegue enxergar o problema. E nesses momentos mais difíceis, nós estamos sendo afagados por Jesus, pelos seus bons espíritos, por nossos mentores, pelos anjos, pelos pretos velhos, pelos caboclos, por todos aqueles que querem o nosso bem. E é nesses momentos é que a gente tem que reforçar a nossa fé. Porque é muito bonito dizer eu tenho fé no momento feliz da vida. Difícil é dizer eu tenho fé no momento da dor. E todos nós, em algum momento, por sermos humanos, duvidamos. Só que fé é certeza, e certeza é absoluto. Fé é uma redundância boa, é a certeza absoluta. Eu demorei anos até descobrir qual doutrina seguir, qual religião seguir. Eu conheci o catolicismo por influência familiar, né, e tal, tradição familiar. O protestantismo através de amigos. Eu sempre fui aquele, vai ter o batismo. Eu viajei para ir para o batismo de um amigo meu na igreja evangélica, Ramon, lá em Jequié, uma vez. Estive presente, porque eu quero ver as pessoas que eu amo e que me amam felizes, seguindo o caminho que é delas. Eu não quero impor meu caminho a ninguém. Eu não acho que o meu caminho é o seu caminho. Trilhe o seu caminho e seja feliz nele. Entendeu? Eu conheci as religiões afro e orientais. Ano passado eu conheci a Mahikari através de Rafael, um amigo meu. Gostei muito. Quando posso, apareço por lá e tal. Até essa época de pandemia a gente não pode aparecer em lugar nenhum, a não ser os necessários. Mas em cada lugar que eu passei, eu tive aprendizados. Mas o que aconteceu comigo é que dentro de mim eu sempre tive uma certeza. A certeza que eu quero e sempre quis seguir a Jesus. Eu conheci o Espiritismo em 2008, como eu falei para vocês, e foi amor à primeira vista, né? Foi um sentimento de pertencimento instantâneo. É isso que eu quero passar para vocês. Estejam onde estiverem, onde vocês se sintam bem. Seja religião, doutrina, seja agnóstico, mas seja uma pessoa de caráter. Seja lá o que você acredite, mas seja uma pessoa do bem. É isso que importa, né? E no espiritismo kardecista, eu encontrei esse sentimento de pertencimento.
E lá estava e ainda está Jesus, me acolhendo, me ensinando, mostrando quão falho eu sou e quanto ainda posso melhorar mesmo nesta encarnação, que só depende de mim seguir seus ensinamentos. Eu vou contar uma passagem, para quem já conhece o centro, já viu umas palestras muito boas de Elisa. Ela, uma certa feita, uma certa vez, ela comentou da primeira incorporação dela. Eu estava lá assistindo a palestra, né? Eu ainda não era trabalhador da casa. E aí ela falando que ela e Lindomar Coutinho, que muitos conhecem, né, do Porto da Esperança, uma pessoa maravilhosa, foi também meu professor, foi entregando a idade de todo mundo. Houve uma reflexão, que era algo que o Colégio Vitória fazia sempre, leva os alunos para um passeio, mas mesmo assim, tinha um momento de refletir sobre a vida, sobre os bons ensinamentos, sobre Deus, sobre tudo que era bom, né, tudo que fazia bem. E um aluno passou mal e eles socorreram, levaram ao banheiro, deram um passe. E nesse meio tempo, Elisa, que ainda não tinha incorporado por inteiro, viu que o aluno estava incorporado e acabou puxando a incorporação para ela. E essa, segundo ela, foi a primeira incorporação dela, completa. E eu digo para vocês que isso é a mais pura verdade. Porque 20 anos depois, eu estava na palestra. 20 anos antes, eu era aquele garoto. Então, eu vivi aquilo junto com ela. E é tão bonito como a vida reaproximou a gente, né, de podermos trabalhar juntos no centro. E assim, eu sempre soube da minha mediunidade, só que eu tinha medo dela, né? O único conforto que eu tinha é que eu sempre acreditei, sempre tive uma crença muito forte em Jesus, em Deus, em tudo que é bom e perfeito no mundo. Mas eu duvidava de mim. E hoje, eu me sinto um pouco mais maduro por estar vencendo tantas barreiras que eu mesmo que eu impus em minha vida e outras que a vida impôs a mim. Porque eu tenho Jesus como uma bússola. Ele é minha bússola, ele é a bússola da minha vida. Ele é meu norte, meu sul, meu leste, meu oeste, minha rosa dos ventos. E se ele é isso para vocês, eu fico muito feliz também. Mas se vocês têm outros nortes, outros bons exemplos, eu fico feliz também. Porque eu não estou aqui, como eu falei, para impor a minha ideia. É só um compartilhamento da minha experiência de vida, né? Eu agradeço muito à Sociedade Espírita Lar Feliz, que nós chamamos carinhosamente de SELF, por ter me abrigado tantas vezes, desde a abertura do centro, né? Inicialmente como paciente, que ainda sou, como aprendiz, que para sempre serei, e trabalhador, né? Cuja honra eu só posso descrever em uma palavra: felicidade. E felicidade é o que eu desejo para todos vocês que tiraram um pouquinho do seu tempo e os que não puderam estar aqui por outros motivos. Estamos orando por vocês também. Temos que orar pelo mundo. Não é um momento de nós sermos egoístas. É um momento de seguirmos o exemplo de Jesus, de abdicar das nossas vontades e enxergar as necessidades do outro. Então, assim, temos que agradecer, se estamos saudáveis, por estarmos saudáveis. Se estamos doentes pela possibilidade de lutar, travar uma batalha com essa doença. Temos também que honrar aqueles que se foram nessa pandemia, porque eles foram chamados primeiro que a gente, talvez para cuidar da gente em uma situação futura. Então, nós temos que honrá-los também. É um momento de a gente parar de procurar diferenças e encontrar semelhanças, porque Jesus via na gente o melhor que nós temos dentro. Então, eu só queria deixar uma última mensagem para a gente exteriorizar o que a gente tem de melhor. Se a gente errou, não busque a culpa. A culpa é um sentimento mesquinho que só consome, que só faz mal. Troque a culpa pelo sentimento de responsabilidade.
Jesus nos deixou, como disse o texto no início, um paradigma, uma responsabilidade. Vamos abraçar essa causa, vamos ser mais responsáveis conosco e com a vida alheia. E assim a gente possa, de alguma forma, contribuir nessa encarnação para a melhora, né, da nossa sociedade como um todo.